Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um momento agradável na presença de nosso Deus, esse Deus maravilhoso e poderoso que nós servimos, amém? Hoje nós estaremos passando por segundo evangelho do Novo Testamento, o evangelho de Marcos. E olha que a palavra de Deus nos diz, através de Marcos de número 1, ele fala assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto de um bar na Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, e que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele na sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, ao qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles o obedecem? E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos que achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando, lhes disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles para toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se em joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, sê limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e
mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conversava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. Nós sabemos que aqui Marcos está falando pela linguagem dele, né? O evangelho nada mais do que significa as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. É Marcos dizendo tudo o que ele viu, tudo o que ele ouviu a respeito de Jesus Cristo, e aqui ele está escrevendo com as suas palavras, através do Espírito Santo de Deus, tudo que eu e você precisamos saber. Então a gente entende aqui que o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, começa nos dizendo que Jesus é uma boa notícia, e não poderia ser diferente. Por Evangelho de Jesus Cristo, aqui se entende evidentemente a bendita história que o nosso evangelista está prestes a contar sobre a sua vida, o seu ministério, a morte, a ressurreição e a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre o início da reunião de crentes em seu nome. Então a gente vê que aqui em Marcos de número 1, o autor aqui está começando a anunciar os princípios, as coisas que ele está vivenciando do Evangelho de Jesus Cristo. E ali ele está começando já o início disso, dando a apresentação sobre João Batista. João Batista, nós sabemos que ele é o mensageiro que prepara o caminho do Senhor Jesus Cristo. O testemunho de João Batista, as multidões que queriam ouvi-lo, é de que Jesus Cristo é o maior do que ele. A tal ponto que João Batista não se considera digno de se encurvar e de amarrar-lhe as sandálias dos teus pés. João Batista estava a todo momento ali no deserto gritando em alta voz, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o momento que o Messias está chegando. Aquele que vai tirar o pecado do mundo está chegando. Então, aqueles que tinham ouvido, ouviam e criam naquilo que João estava testificando através do Espírito Santo de Deus. Amém? Em seguida, Jesus Cristo ele é batizado por João Batista lá no Rio Jordão. E o Espírito Santo de Deus ali desce como um formato de uma pomba sobre ele. E uma voz do céu, quando o céu se abriu, que é a voz do próprio Deus, o Deus Pai, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é meu Filho amado, que eu entreguei por amor de vós. Então, aquele momento se inicia o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, para ele cumprir todas as tarefas que o Deus Pai confiou a ele. E ele começa ali, de imediato, sendo tentado no deserto. Aqui está falando que após isso o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ele é tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. E nós sabemos, ao nós lermos as Escrituras, sabemos que Jesus venceu Satanás. Satanás veio através de palavras que estavam escritas por Deus, escrito, as palavras de Deus escritas. Ele quis confrontar Jesus para trazer uma crise sobre Jesus. Primeiramente, uma crise de identidade. Ele começa: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, pois está escrito que ele enviará os teus anjos para te resgatar, para te socorrer. E Jesus de imediato responde ele com a palavra de Deus: também está escrito. E todas as coisas que Satanás tentou contra Jesus, que ele intentou contra Jesus, Jesus de todas venceu. Até ao ponto que Satanás viu que ele não tinha mais argumentos através da palavra de Deus. Então, meus amados, nós temos que entender que da mesma forma que Jesus venceu Satanás em todas as tentações, ele dá condições para mim e para você vencer todas as nossas tentações. O diabo sempre vai trazer coisas na nossa mente, no nosso coração, para tentar corromper nossa fé, corromper a nossa crença, corromper os nossos caminhos. Mas nós temos que ter a noção, a convicção do Deus que nós servimos, temos o conhecimento da sua palavra e aplicarmos na nossa vida. Sendo assim, eu e você venceremos todas essas coisas, todas as dificuldades que serem apresentadas diante de nós, nós venceremos, porque Cristo Jesus venceu a origem dos problemas para nos trazer a vitória. Amém? Então a gente vê que para Jesus Cristo isso é um sinal. Então ele começa a anunciar que o reino de Deus é chegado. Neste ponto ele começa a chamar os primeiros apóstolos e ensiná-los o caminho que deve ser percorrido. Então o ministério de Jesus Cristo ele é marcado pelo seu poderoso
poderoso ensino e por prodígios e maravilhas que apenas Ele é capaz de fazer. Então a gente vê que ele começa a trazer os enfermos, ele começa a curar, ele começa a trazer, né, a população começa a trazer os endemoniados, o Senhor começa a expulsar os demônios, libertar as pessoas, trazendo as boas novas, trazendo o Evangelho, a notícia de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, sendo entregue por mim e por você, para nos libertar do pecado da morte. Amém? Então a gente vê aqui no final de Marcos 1, apresenta diversos relatos sobre isso. Então Jesus é a boa notícia. O versículo inicial é o título e o tema do livro, a palavra evangelho, né, que diz as boas novas. Isso que eu e você temos como obrigação a levarmos ao nosso próximo. A tudo isso que nós estamos aprendendo, tudo isso que Deus está nos dando a oportunidade de lermos, através da sua palavra poderosa, magnífica, que é viva, nós aprendemos e ensinarmos os demais. Jesus veio e ensinou os seus discípulos para eles ensinar os demais. Jesus está nos ensinando através da sua palavra para que nós possamos ensinar também. Isso não tem fim, meus amados. Isso aqui, o Senhor está necessitado, está precisando de pessoas que realmente se entreguem de verdade para que se torne um soldado do Senhor, para nós curarmos essa nação, curarmos o planeta, curarmos as pessoas, trazer a palavra de vida para as pessoas. Então, por isso que o Senhor fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A ceifa é muito grande, o campo está muito grande de ceifa, mas são poucos os trabalhadores, porque muito poucas pessoas querem realmente ter uma intimidade com Deus, poucas pessoas realmente querem negar a si mesmo para servir a Deus verdadeiramente. Então, está em falta os trabalhadores, está em falta mesmo. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Ainda há tempo de nós nos consertarmos, ouvirmos a palavra de Deus que é verdadeira, né? Consertarmos os nossos caminhos para nós se tornarmos trabalhadores para o reino dos céus. Porque o nosso maior galardão não está aqui nessa terra. A nossa maior recompensa não está nessa terra, nunca esteve e nunca estará. O nosso maior galardão está nos céus. O próprio Jesus prometeu isso, que aquele que vencer, aquele que for persistente até o final, aquele que não largar as tuas ferramentas, aquele que não desistir do seu chamado, aquele que negar a si até o início, aquele que perder a tua vida por amor do meu nome, este sim será vencedor, esse sim será recebido no reino de meu Pai, e eu vou coroar essa pessoa com a glória. Coroarei essa pessoa com as dádivas dos céus. Então, meus amados, nós temos que ter esse entendimento. Nosso coração tem que estar fundamentado primeiramente no reino de Deus, primeiramente na sua palavra, e todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar em nossas vidas. Amém? Então a gente vê, meus amados, que essa boa nova, eu e você tem a obrigação de levar ao nosso próximo. Então, aqui em Marcos, ele usou a palavra, ele se tornou um termo técnico que significa pregação cristã sobre Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. É a proclamação do poder de Deus por meio de Jesus Cristo para salvar todos os que creem. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos 1,16. Todos que creem, todos. Então, para Marcos, o início do Evangelho foram os fatos históricos da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, e mais tarde os apóstolos o proclamaram, começando, por exemplo, lá em Atos 2, que diz que desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus, e todos foram cheios do poder de Deus, todos foram capacitados pelo poder de Deus para fazer o ID de Jesus Cristo. Então, há momento para todas as coisas. O Senhor separa, o Senhor trata, cura, liberta, transforma, capacita para a pessoa trabalhar no reino de Deus. Então você tem que ter um entendimento que existe um processo. Para todos os seres humanos, Deus tem um processo para Ele lapidar, para essa pessoa estar apta a fazer o cumprimento do chamado. Então não é tudo assim muito fácil, sabe? Simplesmente pisei na igreja, comecei a aprender e já vou começar a fazer como Jesus ensina. Não, meus amados, tem um processo. Nós temos que abrir o coração, ser tratado por Jesus Cristo, ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser libertos, transformados, capacitados por Deus para fazermos o ID de Jesus, para que nós não venhamos ser pessoas frustradas lá na frente. Porque se eu e você não formos capacitados pelo fundamento da palavra de Deus, lá na frente a gente vai ter muitas situações adversas a nosso favor, adversas ao nossas obras, e muitas das vezes, se eu não tiver capacitado, se eu não tiver transformado verdadeiramente pelo Evangelho, como Jesus disse para os seus discípulos, fiquem aí, não saiam daí enquanto não vier dos céus
o revestimento para suas vidas. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque se eles fossem pregar o evangelho sem estar capacitados, aptos a fazerem isso, eles seriam pessoas frustradas, porque ia haver muita oposição contra eles. E se eles não tivessem fundamentado na palavra de Deus, capacitado por Deus, aptos a fazerem a obra do Senhor, eles iam se frustrar, muitos deles iam desistir. Por isso que nós vemos muitas pessoas hoje, meus amados, frustradas, pessoas que começou um ministério sem a capacitação e hoje estão mortas espiritualmente, pois há um momento para todas as coisas, há um processo para todas as coisas. Então o evangelho é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, esse é seu nome pessoal, divinamente dado, que significa Yahvé, é a salvação. Jesus Cristo é a salvação. E se eu e você permitir que o Senhor nos trate, assim como Ele tratou os seus discípulos, assim como Ele capacitou os seus discípulos, eu e você faremos grandes coisas em nome do Senhor Jesus, para que Deus seja glorificado e nós possamos lotar o reino dos céus de almas salvas para Jesus Cristo. Essa é a nossa maior missão nessa terra, salvar vidas, porque o que é mais importante para Deus não é a riqueza dessa terra, é as vidas. O que é mais importante para mim, sendo assim, é as vidas também, porque se eu vou ser o imitador de Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem um princípio, salvar vidas, por que eu vou ter como princípio ajuntar riquezas, ajuntar coisas terrenas? Não, temos que pensar em primeiro lugar, salvar vidas, e das nossas coisas terrenas o Senhor cuida e nos alimenta e nos trata, assim como Ele diz que Ele trata os pássaros e Ele trata as vestimentas de todas as folhas, de todas as plantas, que são mais belas do que Salomão em toda a sua majestade. Amém? Então, meus amados, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de abandonar todas as coisas, todas as mazelas dentro de nós, abandonar todo o nosso eu para servir Jesus Cristo verdadeiramente. Não tenha medo de desistir de coisas que alimentam o seu eu para você servir a Deus, porque Jesus diz muito bem para mim e para você: você quer ser meu seguidor? Nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, para que você seja apto a fazer isso. Não é para qualquer um. Tem um preço a ser pago, e esse preço não é barato. Negar a nós mesmos, as nossas vontades, requer muitos esforços, porque o ser humano tem uma facilidade em se acorrentar no que é visível, se acorrentar no que é terreno, no que é tangível. E as coisas de Deus, meus amados, não é tangível, as coisas de Deus não é terrena, é espiritual. E para nós buscarmos o espiritual, temos que fazer o quê? Orar, jejuar, clamar a Deus, buscar incessantemente a presença de Deus, para Ele nos fortalecer. Sendo assim, a gente cumpriu o nosso chamado. Amém? Eu creio que essa palavra trouxe um esclarecimento muito grande para a tua mente, para o teu coração, para que você possa realmente servir a Deus, realmente você possa ser um filho de Deus, verdadeiramente você possa cumprir um chamado que Deus fez para você antes mesmo de você nascer. Amém? Então medite nessa palavra, peça para o Espírito Santo de Deus testificar dentro do teu coração, tenha uma intimidade particular com Ele, você e Deus, e eu creio que Deus vai trazer, a verdade ao teu coração, que é isso que nós estamos falando, nada mais do que a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te capacite nessa palavra, para que você não venha perder mais tempo, para que você possa, deixar um legado aqui nessa terra. Não deixar riquezas, deixar heranças, deixar um legado, deixar um ensinamento, para que as pessoas possam entender e lembrar: esse sim foi um homem de Deus, esse sim foi uma mulher de Deus, que deixou um legado, deixou uma história, deixou um ensinamento, deixou uma conduta de exemplo, não simplesmente deixou herança, deixou uma coisa vaga, rasa. Amém? Que nós sejamos vitoriosos em Cristo Jesus, e eu creio que o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus Cristo. Amém.